Bom, pessoal, vamos então iniciar a revisão, tá? Para a nossa próxima prova, que está marcada para o dia 18, né? A nossa primeira prova do segundo trimestre. Depois vocês ainda vão ter a recuperação dessa prova. Mas então hoje a gente vai revisar um pouquinho os tópicos que a gente viu nesse segundo trimestre, tá? Onde a gente trabalhou com uma parte do livro 1 e uma boa parte do livro 2, tá? Basicamente, o conteúdo de vocês está voltado bastante em vocabulário, em novas palavras, em novas expressões e alguns conteúdos gramaticais que a gente já havia trabalhado, como there is e there are, prepositions of place, né, verbo to be e assim por diante. Então, a gente hoje vai dar uma retomada desses conteúdos gramaticais e vai fazer alguns exercícios e também fazer a correção dos exercícios que eu pedi que vocês fizessem no plural lá da página 203, que são exercícios que já ajudam vocês para um estudo prévio para a prova, tá? Eu vou apresentar minha tela aqui para primeiro a gente conversar sobre os principais pontos que a gente trabalhou nesse segundo trimestre. Então, vamos aqui. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Bom, já está apresentando. Vou vir aqui, então. Temos a nossa revisão, tá? São 10 slides ali, revisão curtinha para a gente mais ou menos relembrar tudo que a gente viu nesse segundo trimestre de inglês, tá? Então, o que a gente viu, principalmente, pessoal? A gente retomou o verbo to be. O verbo to be, que vocês já conhecem, né? Então, acho que aqui não deve tomar muito tempo nesse slide, né? A gente tem a forma afirmativa, forma interrogativa e forma negativa. O verbo to be, pessoal, ele é aquele verbo da língua inglesa, que é o verbo ser e o verbo estar. Além disso, ele é utilizado para outras também, né? A gente utiliza para falar de idade, a gente utiliza o verbo to be, a gente utiliza para falar sobre o que a gente é, sobre profissões, né? A gente utiliza também quando a gente quer dizer o que a gente faz, qual é a nossa profissão, né? Então, a gente utiliza o verbo to be para muitas coisas. É um dos principais verbos da língua inglesa. Na forma afirmativa, pessoal, ele sempre vai trabalhar com, então, eu sou ou eu estou, né? E aí vocês têm pronome pessoal e o verbo to be. Pronome pessoal da língua inglesa, a gente tem o I, o you, o he, she, it, we, you e they. E para cada um dos pronomes pessoais, a gente tem um verbo to be. Ou seja, I am, you are, he is, she is e assim por diante, tá? A forma interrogativa do verbo to be, eu tenho que fazer a troca do sujeito com o verbo, né? Então, eu troco de lugar o sujeito e o verbo. Como vocês estão vendo aí na imagem, na tabela do meio. Am I, are you, is he, is she. E na forma negativa, eu vou fazer o quê? O acréscimo do not no final. Então, I am not, you are not. E a gente também tem como utilizar a forma contraída, né? A gente utiliza ali do you aren't, he isn't. Então, como que isso pode aparecer na prova de vocês? Basicamente, como já apareceu na prova do primeiro trimestre, né? Onde vocês tinham frases para completar com o verbo to be. Mas eu já andei selecionando alguns textos que vocês têm que completar com o verbo to be. E aí vocês completam ali, dependendo se é afirmativo, se é negativo, se é interrogativo. E aí esse mesmo texto depois a gente trabalha na parte de interpretação textual, né? Retomando os conteúdos que caem na avaliação de vocês já receberam, tanto de minha parte como parte da escola que mandou para vocês, né? A gente tem de conteúdo para essa prova interpretação textual e o verbo to be, né? Então aqui a gente já está falando sobre um dos conteúdos que eu acho que, por mais que vocês digam que não aguentam mais o verbo to be, é sempre repetitivo, sempre a mesma coisa, chega na hora da avaliação. Um minutinho. Chega na hora da avaliação, talvez aqui na online ou na presencial, e sempre se atrapalha um pouquinho, tá? Porque isso é um verbo que a gente tem que ir trabalhando mesmo para a gente ir cada vez mais identificando ele num contexto, num texto, numa frase, tá? Pessoal,
Aqui continua um pouquinho do verbo to be que eu trouxe para vocês. A gente tem as nossas respostas curtas, né, no inglês. Então, a gente, quando vai fazer uma pergunta, por exemplo, are you a doctor? Você é médico? Eu posso responder que sim ou que não. Uma resposta curta completa em inglês, eu vou usar a afirmativa ou negativa, né? Yes or no. E vou usar o meu pronome pessoal com o verbo to be. Se for na afirmativa, eu vou dizer yes, I am a doctor. Ou se for na negativa, eu vou dizer no, I'm not. Então, a resposta curta no inglês, ela é formada com positivo ou negativo, né? Com yes or no, mais o pronome pessoal com o seu verbo to be, ou seja, yes, I am, no, I'm not. E aí vocês têm outros exemplos nessas imagens, né? Yes, we are, no, we aren't, yes, they are, no, they aren't, e assim por diante, tá? Aqui só para a gente relembrar um pouquinho o que é essas short answers, que às vezes pode aparecer uma questão ou outra e vocês não lembrarem. Short answer é aquela resposta curta, onde eu utilizo o verbo qual eu estou me referindo, tá? Continuando aqui, pessoal. A gente trabalhou também e faz parte dos conteúdos que eu mandei para vocês. Ali a gente tem que eu mandei os números de 1 a 500, né? Então, a gente viu na página 204, se não me engano ainda, do livro 1, deixa eu ver aqui. Exatamente, na página 204 do livro 1 de vocês, a gente trabalhou com os números, né? Vocês tinham tanto que completar eles por extenso, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante, né? Como vocês fizeram alguns exercícios ali de listen e circular o número qual estava sendo falado. E eu trouxe para vocês essa listagem de números, né? Que vai do número 1 ao número 1000, para a gente ver. Então, a gente já vinha trabalhando esses outros números há algum tempo, né? O que aparece como novidade para nós são esses últimos 3 aqui, que, por exemplo, quando eu tenho 100, eu posso usar a expressão 100 ou 100 apenas, que é o número 100. Agora, se eu quero fazer o 200, o 300, o 400, deixa eu só autorizar aqui. Os 600, 700, o que eu devo usar? Então, eu vou usar um número antes e vou continuar usando a expressão 100, ou seja, 200, 300, 400, para dizer, então, 200, 300 e 400, tá? A expressão 1000 é a mesma coisa, só que em vez de usar a palavra 100, eu vou usar a palavra 1000, né? Então, 1000 é 1000, ou apenas 1000 é 1000. Agora, se eu tiver 2.000, 2,000, 3.000, 3,000, 4,000, 5,000, tá? E assim por diante, tá? Lembrando que aqui a gente tem até o número 20, né? Depois do 20 passa para 20, 30, 40, 50. E aí, como é que a gente vai fazer aquele número 25, 26? A gente vai usar o hífen e vai usar 20, hífen, 5, então 25, 25, 43, 43, 71, 71, então sempre usando pelo hífenzinho ali a gente tem. Como que pode aparecer isso na prova de vocês? Como já vem sempre nas nossas provas, em operações matemáticas, em números que vocês têm que marcar, ou marque a alternativa que possui apenas os números de 10 a 20 e assim por diante, tá? Ainda não fiz a prova de vocês, então ainda não posso dizer certamente como vai aparecer, mas amanhã eu vou fazer e já vai estar provavelmente em seguidinha no sistema, tá? Pessoal, trabalhamos também, aí agora já no livro 2 de vocês, vamos pegar aqui, no livro 2, se não me engano, foi na primeira unidade, a gente trabalhou com os bairros e a gente com My Neighborhood, né? Que a gente viu um pouquinho de vocabulário, de parques, de estádios, de shopping center, de livraria, de cinema, né? Então, toda essa parte de vocabulário, ela também pode aparecer, tá? E lá na página 177, a gente trabalhou com as preposições de lugar, né? Então, a gente trabalha com os prepositions of places.
a gente tem algumas preposições, né, que a gente usa para determinar lugar no inglês. Quais são elas? Behind é tudo aquilo que eu uso para dizer que está atrás. In front of está à minha frente, está na frente. Next to está ao lado, tá? Between está entre dois elementos. Eu tenho uma outra preposição de lugar que a gente não estudou aqui, que não vai cair, que é among, que é para dizer que está no meio de vários, né? Então, às vezes alguém me pergunta, qual a diferença entre between e among? Between está entre dois, among está entre vários, tá? Near a gente também não trabalhou, mas já que está aqui, ela é perto, ela é próxima. Above, ela é acima, também não temos aqui no nosso livro. Below, está abaixo, mas a gente usa também para dizer under, né? Está under, por exemplo, the dog is under the table. O cachorro está abaixo da mesa. E a preposição in e on são as preposições mais conhecidas, que o in significa que está dentro, tá? E o on está sob contato. Pessoal, eu preciso de 1 minuto aqui, já retorno, tá? Só preciso verificar uma situação. 1 minuto. Vamos ver. Errou? Aí, o que você vai entrar? De casa, não. Aonde dentro? Dentro de bom. Por que você não olhou se tinha papel? Senta direitinho? Ó, papel caminha. Depois. Voltei, pessoal. Fui ali ver o João Pedro, que eu ouvi um barulhinho, e já aproveitei para ir tomar um remédio que eu não estava bem legal. Mas vamos lá. Estão aí ainda? Vamos lá. Dudu, depois eu libero, tá? No finalzinho eu libero aqui para a gente conversar. Bom, vamos lá. Preposições, então. A gente terminou aqui a preposição in e on no finalzinho, né? E aí a gente passa para o nosso próximo conteúdo, pessoal. O próximo conteúdo que vai cair para vocês é o there is e o there are. Tanto na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Então, there is, pessoal, a gente utiliza para falar sobre singular. There are, a gente utiliza para falar sobre o plural. Então, there is é no singular, there are é no plural. Então, there is a book on the desk. Tem um livro sobre a mesa. There are books on the desk. Tem livros sobre a mesa, ou seja, tem mais do que um, está no plural, tá? Forma interrogativa. Desculpa, forma negativa primeiro aqui, pessoal. There isn't, na negativa, eu já tenho aqui uma contração, né? Porque a forma longa dela seria there is not, mas já é mais comum a gente usar o there isn't. There isn't a pen on the table, ou seja, não tem nenhuma caneta na mesa. There aren't any pens here, né? Então, aqui no plural, que não tem nenhumas, né? Nenhuma delas está sobre a mesa, ou nenhuma delas está aqui. Lembrando que é o mesmo esquema. Singular, there is. Plural, there are, tá? Interrogativa, pessoal. O que eu devo fazer? A mesma lógica que eu faço em outros tempos verbais, como, por exemplo, no verbo to be, onde eu troco o lugar do pronome com o verbo, eu vou fazer aqui. Então, there is, eu tenho a pergunta is there. Então, se eu quero perguntar, por exemplo, se tem um gato sobre a cadeira. Is there a cat on the chair? Estou falando a um gato, singular. Então, there is. Vou usar na forma interrogativa is there, ok?
There are, pessoal, eu tenho gatos no sofá, né? Então, eu tenho aqui o plural. There are. Are there cats on the sofa, né? Tem gatos no sofá. Essa parte que aqui eu botei para vocês, do how many, vocês podem desconsiderar que a gente trabalha só com singular e plural. Aqui seria se a gente fosse trabalhar com outros quantificadores, tá? A parte, então, aqui das contractions. There is, eu posso fazer essa forma contraída there's. There's not, tá? Aqui, there isn't, there aren't. Eu vou tirar uma foto disso para mandar para vocês lá no grupo, tá? Continuando, pessoal, aqui só para lembrar que foi na página 177 que a gente trabalhou com as preposições, na página 178 que a gente trabalhou com there is e com there are, né? A gente viu também, conheceu alguns nomes de lugares, por exemplo, bank, bookshop, a café, a church, a department store, a drugstore, a fast food. Então, locais que a gente trabalhou nas unidades, tá? Além disso, trabalhamos com there is, com there are e com as prepositions, ok? E aqui eu incluí, pessoal, que eu coloquei lá no conteúdo de vocês. Vocês podem olhar que eu coloquei meses, né? E aqui eu trouxe meses, semanas e estações. Então, o que nós temos aqui? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, assim por diante, né? E Sunday para finalizar o domingo. Months, pessoal, os meses. Meses a gente tem January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November e December. Também trabalhamos isso no ano passado, né? Também a parte de vocabulário, só que a gente reviu isso na página 203 do livro 1 de vocês, tá? Então, eu trouxe porque a gente realmente passou por esse conteúdo, tá? Gente, eu vou agora fazer a correção, tá? Das atividades que eu mandei para vocês lá no plural, tá? Alguma dúvida da parte de conteúdo que a gente passou agora? Gente? Alguma dúvida? Não, a Luana colocou, o resto tá tudo. Estão todos em. Não, pronto. Tudo tranquilo? Bom, lá no plural eu pedi, né? Não mandei, eu pedi que vocês fizessem alguns exercícios lá no livro 2, da página 203, tá? Então a gente vai fazer agora a correção deste exercício, tá? Na página 203, vocês têm aquela seção que é o looking back, que é o olhar para trás, olhando para trás, né? Para a gente ver o que a gente aprendeu nesse segundo caderno, que a gente, no fim, já está finalizando ele. A gente já está na unidade 4 dele, né? A gente chegou a iniciar na aula passada, né? Escutando ali um áudio da unidade 4, trabalhando com alguns lugares ali, né? Mas utilizando, a gente não entrou na parte gramatical, que seria do pronome demonstrativo do this e do that, tá? Mas em seguida a gente já volta no segundo trimestre, finalizando o caderno 2 e indo para o 3. Então, aqui, pessoal, vocês têm na página 203, exercício número 1, tá? Para circular a palavra que estava incorreta, né? Dentro de um contexto. Vocês têm algumas palavras e qual palavra que está a mais, né? Que está sendo utilizada a mais aqui. Então, a gente tem na letra a hospital, a bank e a kitten, né? Então, o que vocês vão marcar? Qual que vocês marcaram aí na página 203, exercício 1, letra A? Nada? Fizeram? A kitten? A kitten, Mariana, isso mesmo, perfeito.
Rafael ali que disse que travou a internet. Página 203, exercício 1. Eu pedi que vocês fizessem o exercício 1, 2 e 3 no plural lá na semana passada para a gente começar a revisão, tá? Então a Mariana acabou de responder que a letra A, ela circulou kitten, tá certo, porque a gente tem a hospital e a bank. São dois lugares. Kitten é um cômodo da casa, né? Então está fora deste contexto. Letra B, a classroom, a stadium e a toy shop. O que está fora do contexto? Classroom, perfeito, Mariana, de novo. A classroom está fora, porque novamente temos dois lugares, a stadium e a toy shop, ou seja, dois places. A classroom é uma sala de aula, faz parte do contexto escolar, da unidade 3 que a gente viu do livro 2, né? Letter C, a swimming pool, a supermarket and a library. Isso a gente já viu na semana passada na unidade 4. A gente viu alguns elementos da escola, né? Então, ali as duas meninas falando sobre o que tem e o que não tem na escola delas. Na letra C, a gente tem a swimming pool, a supermarket and a library. Qual está fora do contexto? Supermarket, Mariana, perfeito, tá? Porque lá na unidade 4 a gente viu que uma das meninas tinha uma piscina, uma swimming pool na aula, né? Então está fora dentro do contexto da library, que é uma biblioteca que também tem na escola. Então estava fora supermarket, perfeito. A outra aqui, a bookshop e a café ou a cafeteria. Qual que vocês marcaram? Mariana, me ajuda, né? Café. Café, Mariana, é a cafeteria, tá? Então, o que está fora do contexto, nesse caso, seria a cafeteria, que é uma cantina, a cafeteria, que a gente chama numa escola, uma cantina, né? Então, aqui neste caso, eu tenho que marcar cafeteria, porque eu tenho bookshop, que é uma livraria, e eu tenho a café, que é a cafeteria, tá? Então, aqui tu circularia a cafeteria, ok? E na última eu tenho a Music Room, a Tower e a Park. Qual que está fora do contexto? A Music Room seria uma sala de música. A Tower, exatamente, Mariana. A Music Room está fora do contexto. A Tower a gente tem como prédio, como torre, e parque, então, também como local da cidade, uma praça, né? Perfeito. Número 2, pessoal, vocês tinham que escrever um parágrafo ou uma frase sobre o bairro de vocês, utilizando o verbo there to be. Ou seja, there is, there are, there isn't, para dizer se tem ou se não tem. Quem pode colocar uma frase aqui que colocou que algo que tem ou que não tem no seu bairro? Vamos lá, gente. Ou abre o microfone e fala. Só tá nós aqui. Vamos lá. Senão vou começar a chamar. Vamos lá. Mariana, there is a restaurant. Ok, perfeito. Um restaurante no singular. Vamos lá, quem mais? Isadora, tá aí, Isadora? Não, Marcela. Pode até falar para eu te ajudar para colocar para inglês, porque a gente aqui tem que treinar, né, a parte da língua inglesa. Quer ligar o microfone e falar? Ou quer botar no chat eu te ajudo? Rafael, já que tá rindo, vamos lá, diz uma frase que tu tenha feito. Com there is, com there are, com there isn't ou there aren't. Ué, porque eu tô te pedindo. Uma frase que tem no teu bairro que tu utilizou. Fez, né? Vamos lá. Rafael.
Ninguém mais, só a Mariana vai colocar a frase dela. Alice. Ô, pessoal, vamos lá, né? Bom, vamos continuar aqui. There is little square. Perfeito. Tem uma pequena quadra. Tá ótimo. Isso aí. Perfeito, Marcela. Isso mesmo. Número 3, pessoal. Número 3. Vocês tinham que fazer a sentença ficar verdadeira. Ó. To make true sentence about your street. Complete these with there is, there isn't, there are or there aren't, né? Então, para fazer a frase ficar verdadeira, vocês têm que completar ou com there is ou com there isn't, ou there are or there aren't, dependendo se é do bairro de vocês, da rua de vocês. Então, tem que ver se a frase está primeiro no singular ou no plural e se ela é verdadeira ou não, tá? Então, na letra A, por exemplo, a gente tinha aqui, pessoal, algumas preposições. A house opposite where I live, né? O que é isso? A house opposite where I live. Alguém pode falar? Treixa, tá aí? Ninguém tem microfone para conversar comigo? Não entendeu? Assim, ó, Marcela. A gente tem a frase a house opposite where I live. Então, eu tenho que dizer se tem ou se não tem uma casa no lado oposto de onde eu moro. Opposite é a preposição que a gente viu para oposto, né? Where I live é onde eu moro. Então, eu quero saber se tem uma casa no lado oposto onde eu moro. No meu caso, não tem. Eu tenho um terreno lá na frente. Não tem uma casa aqui. Então, eu tenho a frase negativa. Oi, Ítalo, pode falar. Eu tenho, prof. Tu tem? Então, o Ítalo tem. O Ítalo vai usar o there is, né? Porque eu estou me referindo a uma casa. There is a house opposite where I live. Eu não tenho. Como eu não tenho, eu vou usar o there isn't, né? Então, there isn't a house opposite where I live. Não tem uma casa no lado oposto de onde eu moro, tá? Entendeu? Acho que agora a Alice já tinha colocado que tinha entendido, né? Letter B. Letra B. Agora eu tenho trees in front of where I live. Trees são árvores, está no plural. Então, se está no plural, eu tenho que usar ou there are ou there aren't, tá? Então, a primeira informação eu já tenho. Se a frase está no plural, eu tenho que usar o there do to be no plural. Agora, eu tenho que ver se a frase é verdadeira para mim ou não. Trees in front of where I live. Então, na frente da minha casa, tem alguma árvore? Na minha não tem. Se na minha não tem, eu vou colocar there aren't, né? Agora a Marcela está me dizendo que sim, que na dela tem. Então eu vou colocar there are trees in front of where I live, né? Então tem árvores em frente de onde eu moro, tá? Então era isso. Primeiro identifica se a frase está no singular ou plural e depois vê se ela é verdadeira ou falsa para ti, tá? Letra C. A supermarket on my street. Um supermercado na minha rua. Eu também não tenho um supermercado na minha rua. A supermarket é uma frase no singular. Então, eu vou usar ou there is ou there isn't, né? Então, o que eu tenho que colocar? Se eu não tenho... Ó, a Marcela está dizendo que tem. Então, de novo, na minha eu não tenho. There isn't. Na Marcela tem. There is. Tá? Tinha que ver se a frase era singular ou plural e fazer ela verdadeira para você, tá? Letra D. A shop next to where I live. Uma loja, um shopping ao lado de onde eu moro.
Supermercado não, mas tem um restaurante e uma churrascaria. Pô, vou ir te visitar, hein? Bom, aqui eu não tenho uma loja, um shopping do lado onde eu moro. Então, se é um só, eu vou colocar o quê? There isn't. Agora, se vocês têm, coloca na afirmativa there is, ok? Na letra E, aqui, Rafa, agora tu pode responder, ó. Restaurants on my street. Restaurantes, no plural, na tua rua, tá? Então, eu também não tenho, mas o Rafael já colocou ali pra gente que ele tem. É plural ou singular a frase? Singular ou plural? Plural. Isso. Oi, Ítalo, Plural. repete. Oi? Plural. Plural, Ítalo. E qual que eu uso no plural? Isn't. There isn't. Não. No plural eu uso there are. Isso mesmo, a Mariana está colocando, Maria Eduarda também. Então, se tem, eu vou usar there are. Se não tem, eu vou usar there aren't, tá? Pessoal, singular, there is. Plural, there are, tá? Eu vou mandar isso para vocês ali no grupo, naquela fotinho, tá? Na última, letter F. A lake behind where I live. Ou seja, um lago atrás de onde eu moro. Eu não tenho, tá? Mas eu quero saber, frase no singular ou no plural, essa letra F? Singular ou plural a letra F? Singular. Singular, Ítalo, perfeito. Geralmente, pessoal, isso aí, Mariana, as frases no singular, elas vêm com um pronome indefinido junto, com a ou an, né? Então, a lake é um lago. Se é um lago, é singular. Então, there is, para dizer que eu tenho, e there are, para dizer, there aren't, para dizer, opa, there isn't, para dizer que eu não tenho, já que a frase está no singular, eu devo usar there is ou there isn't, tá? Turma, vocês têm o exercício número 4 aí do ladinho, que eu não pedi que vocês fizessem, mas eu gostaria que vocês fizessem de tema, tá? Para estudo. O número 4 é o seguinte: read the test about the Football Museum em São Paulo. Existe um museu do futebol aqui, ó, que tá o textinho para vocês. Então, vocês têm um textinho, não chega a 10 linhas ali, e vocês têm 5 perguntinhas, né? Então, a letra A, eu vou traduzir essas perguntas. Where is the museum? Onde fica? Onde é esse museu? Letra B, are there exhibitions about people? Né? Já explico, Rafael. Tem exibições sobre pessoas? Is there a cafe in the museum? Tem uma cafeteria dentro desse museu? Is there a restaurant in the museum? Tem um restaurante no museu? Is there a shop in the museum? Tem uma loja nesse museu? Aí, então, vocês vão ler o texto e vão fazer essas respostas, ok? Aquela questão de pontuação, gente, que amostra ali, tipo, no exercício 1, 5 pontos, exercício 2, 10, exercício 3, 6, exercício 4, 5, aquilo ali é referente assim, ó, se vocês fizessem toda a página, a gente fosse corrigir e cada questão vale 1 ponto, né? Então, vocês podem ver, por exemplo, esse exercício número 4 tem 5 pontos, porque tem 5 perguntas. Cada uma vale 1 ponto. Aí, vocês depois fariam a soma para identificar qual foi o aprendizado de vocês nesse livro. Então, vocês têm ali na página 204, aquela seção onde tem Now I Can, que é isso aqui, ó. Que tem aquelas carinhas, né? E aí, de acordo com a pontuação que vocês fizessem total, vocês colocariam ali a pontuação que vocês obtiveram nas sessões, tá? Então, por exemplo, no primeiro exercício, no segundo, no terceiro e assim por diante, tá? O que eu quero fazer para a gente finalizar a aula de hoje, pessoal, é a página 204, exercício número 5, que é sobre o possessive case, sobre o caso possessivo. O que é sobre o caso possessivo? A gente trabalhou, pessoal, nas últimas aulas, o caso possessivo que indica a posse, né? Então, isso a gente viu
ali na página 192 do livro de vocês, onde a gente tem a frase sendo utilizada primeiro com o verbo to be e depois indicando a posse de relação entre sujeito e objeto. E aqui vocês têm, no número 5, que criar, né, algumas frases com caso possessivo. Eu vou dar 2 minutos para vocês fazerem 2 frases, 1 minuto para cada frase, para a gente corrigir e encerrar a aula de hoje, tá? Então, vamos lá. Vocês têm ali um menino e uma menina. O que é de cada um, né? Então, quero que vocês façam ali rapidinho o que é de cada um deles, tá? O menino, pessoal, é o Alan e a menina é a Katie, tá? O Alan e a Katie, pode ser? E aí vocês fazem uma frase de cada. Vamos lá. Uma frase de cada e eu já volto aqui. Vamos lá, eu já corrijo com vocês. Pronto? Pronto, pessoal? Quem é que pode colocar ali a frase que fez, utilizando o possessivo? A gente tem ali headphones, a gente tem a garrafa de água, o water bottle, tudo isso que a gente viu entre a unidade 3 e 4 do livro de vocês. A gente tem a wallet, que é a carteira, a gente tem a charger, o carregador, e as chaves, né, que a gente usa keys. Alguém pode colocar a frase que fez, utilizando o caso possessivo. Lembrando, eu primeiro identifico ali com o verbo to be e depois, então, o objeto. Alan has a bottle of water. Marcela, a frase está certa, tá? O Alan tem uma garrafa de água. Só que quando eu quero usar o caso possessivo, eu devo criar essa frase de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Tu usou perfeito, tu usou o verbo have ali para has, para dizer que é do Alan, porque está na terceira pessoa do singular, só que eu queria um pouquinho diferente disso. Como que eu queria? Por exemplo, se fosse da garrafa de água. A garrafa de água, eu não tenho um pronome pessoal correto, então eu tenho que usar o it, né? Então, vou me referir com it is, né? Deixa eu tirar meu mouse aqui. It is. E aí, eu tenho que dizer aqui, ó. It's Alan's, né? Eu tenho que botar water bottle. Ou seja, é a garrafa de água do Alan. Essa, it is, porque eu estou me referindo à garrafa de água. Então, it's Alan's, é a garrafa do Alan, water bottle, ok? Uma outra frase, pessoal, que a gente pode usar da Kate ali, da carteira dela, né? Então, de novo, eu vou usar o verbo to be it, posso usar, ó, a Mariana colocou ali também, ó, perfeito. It's Kate's keys, só faltou o S ali do final das chaves. Mas aqui, então, a da Mariana tá certa e eu vou colocar mais uma aqui para vocês. It's Kate, e aí o apóstrofo S para indicar que é dela. Wallet é a carteira da Kate, ok? Perfeito, então. Pessoal, dúvidas para a prova? Como estão? Nenhuma dúvida. Nenhuma? Bom, gente, vocês sabem que podem me chamar se precisarem, tá? Amanhã abre outra atividade para vocês. Na semana que vem também abre mais um exercício de revisão. Até, então, a realização da prova no dia 18, tá? Vou parar a gravação aqui. E, então, desejo